sobre obsessor. E eu tive experiências de obsessão, experiências terríveis, viu? Eu tive muitas experiências terríveis de obsessão. Veio muitos casos na minha mão de espíritos obsessores que eram bem daqueles que, inclusive até hoje, às vezes quando eu estou deitada, eu me lembro desses casos. A senhora pode dar um relato para a gente? Claro, o relato principalmente que eu falo foi o segundo caso. Olha. Logo o segundo, para aprender como bem difícil, logo, né? O segundo caso, porque os outros eram mais levinhos. O segundo caso foi assim, o pai ele procurou um jornalista que pesquisava sobre obsessão, que era o jornalista Moacir Jorge. Então, o Moacir mandou esse caso para mim. Falou, olha, você quer resolver, Dora? Verifica se é caso de obsessão, porque eles não são daqui de São Paulo, eles são da Bahia, né, de lá de longe, de Vitória da Conquista. Então, o que acontece? Acontece que o filho dele come comia bicho, moleque de 9 anos, comia bicho. Quando a senhora diz bicho, é bicho, inseto ou... Inseto. Inclusive, era uma família tradicional, uma família que estava muito bem de vida, né? Eles até me levaram lá para fazer a desobsessão, lá em Vitória da Conquista. E lá estava esse menino. Quando eu vi esse menino, ele jogava. O que ele tinha na mão no quarto, ele jogava nas pessoas. Ele não queria que ninguém visse. E ele se cortava, se não desse bicho, não desse porcaria para ele comer, ele se cortava tudo, ele se flagelava. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, isso daí não é normal. Eu falei, meu Deus, isso não é normal. Só que eu não conseguia ver o espírito, porque o espírito estava muito perto dele, muito acoplado nele, então não conseguia ver que tipo de espírito que era. Aí nós começamos a fazer a desobsessão, a mãe dele não acreditava em nada, já estava cansada, já tinha mandado padres benzer, tinha mandado uma porção de pessoas, mas nada resolvia. Aí eu cheguei e falei até para o mestre, que eu conversava com o meu mestre, falava, vai mestre Saint-Germain, eu quero ir embora, eu não vou ficar aqui não, eu não vou conseguir resolver. A mãe não acredita em nada, não vai adiantar eu ficar aqui. Falei, e como que eu vou fazer? Eu trouxe 2 médios só. Os 2 médios estão com medo. Os médios estavam com medo. Ai, nossa, como que nós vamos fazer isso? Falei, olha, eu não sei como que eu vou fazer. Ele falou, não, nós vamos cuidar dessa criança. Veja bem, é uma criança e é um espírito só. É um espírito. Falei, mas do jeito que ele está, é um espírito só. Nós vamos cuidar. E aí, o que aconteceu? Chegou na hora, ele falou, precisa ver o momento certo. Não entra no quarto, só vai entrar no quarto na hora que eu falar para você, aí você entra. Só na hora que eu falar. Eu falei, tudo bem. Aí cheguei, estava esperando o momento, aí chegou na hora, ele falou, olha, agora você pode entrar. E eu entrei. Na hora que eu entrei, ele tentou, sabe, jogar alguma coisa, mas seguraram, parece que alguma coisa segurou ele. E nisso, ele desmaiou e a mãe
A mãe dele, que não acreditava em nada, pegou o espírito. Pegou o espírito, aí tivemos que doutrinar. Quem era o espírito? O espírito era o pai dele tinha um sócio num restaurante. Então, o pai dele, o sócio ficou lá junto com ele. Aí chegou, o sócio falou assim, olha, eu quero vender minha parte, né, porque eu quero ir embora, daqui eu vou para São Paulo, eu quero vender minha parte. Aí o pai do menino falou, tudo bem, pode vender a sua parte. Só que não deu certo. Ele vendeu a parte e não deu certo dele ir para São Paulo. Então, ele ficou trabalhando lá com o pai da criança. E aí, ele pegou e começou... Teve uma separação entre ele e a mulher. Ele começou a beber. E a mulher... ele acabou perdendo tudo. Acabou perdendo tudo. Aí, o pai da criança, né? Chegou e começou a apoiar ele, dar as coisas para ele. Começou, aí deu comida, as comidas que sobravam do restaurante, dava para ele levar, né? Chegou na hora, o pai ainda falou para ele, falou, olha, essa comida aqui você não leva, que faz 3 dias que está aqui. Não, eu vou levar. E o menino, e o filho dele comeu. Filho do sócio comeu e acabou morrendo, o filho. Morreu de uma intoxicação, o filho. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que o ex-sócio começou a beber direto, se separou da mulher, que a mulher acusava ele começou a beber. E acabou morrendo. E foi esse sócio que encostou no menino. Para acabar, fazer o menino comer lixo, comer tudo quanto é inseto. E depois que a própria mãe do menino, que não acreditava em nada, incorporou, nem médio ela era. Não acreditava em nada, ela incorporou e ela deu toda a comunicação. Aí o menino ficou bom. O menino desmaiou quando voltou, ele estava bom, mandou dar um banho nele e não contar nada do que tinha acontecido. E ele ficou completamente curado. Então, foi uma coisa assim, até hoje eu lembro, às vezes eu estou deitada na cama, eu lembro daquela cena daquele menino. Então, eu peguei e falei, olha, daqui por diante eu vou só me dedicar a cuidar dessas pessoas, de pessoas que estão sob efeito de espíritos obsessores. Então, comecei a cuidar. Esse foi um dos casos terríveis. Porque teve outros casos menos marcantes, menos marcantes, mas este foi o que mais me marcou.